terapeuta familiar, e vai falar um pouquinho pra gente sobre, depois do diagnóstico, da culpa, de tudo isso que a gente tem conversado, como é que a família pode ser acolhida, pode ser tratada. Então, qualquer tipo de diagnóstico, né, físico, psicológico, que gere uma necessidade de readequação, de mudança, tal, gera, num primeiro momento, muito medo, muita incerteza nas pessoas, né? E vocês já conversaram de culpa, né? Mas dentro da família também acaba acontecendo muito uma questão assim, depois que a pessoa passa pela ideia, mas será que a culpa é minha, não é, tal? A gente tá num contexto, né, cultural que nos convida a identificar, né, onde que é a origem, né, quem é o culpado disso. E quando eu identifico que eu não sou a culpada, né, a tendência é eu procurar, bom, então alguém é, né? E isso é um principal movimento da família, porque acaba tendo um olhar muito de julgar uns aos outros, né? E de cobrar, muita cobrança. Muitas vezes, infelizmente, a família acaba chegando depois que, né, um já começou a demonstrar, né, intolerância, começa a vir uma certa agressividade de um para com relação ao outro, que na verdade não tem nada a ver com a criança, mas que tem a ver com os medos que cada um vive, né, com essa ideia, né, de incerteza e como vai ser, e se a culpa não é minha, então vai ver que é do outro, né? E essas cobranças, tal. E quando já tem um padrão com alguma tendência para falta de escuta, né, para uma comunicação mais delicada ali na família, é um momento em que a comunicação desanda, né? Aí nesse momento também assim é muito, né, para a família. Como se o filho mais velho tivesse que passar a fazer, né, e ser o irmão que foi descrito como o melhor irmão, né, pelo profissional que atendeu. Sim. E não tem, aquele irmão vai ser o irmão que ele pode ser, né? O pai exigindo da mãe, mãe exigindo do pai. E na verdade, o que eu gosto de pensar e de falar para as pessoas, que cada um vai ser o melhor pai, melhor mãe, dentro daquilo que tem possibilidade, que se sente bem podendo ser, né? Na medida em que pode acolher, né, o que eu sou, da forma como eu sou, acolher o outro, eu também vou acolher a criança bem. Né? E aí vão caber os limites que essa criança apresenta, vai caber a escuta para as necessidades específicas dessa criança, porque o que eu vou ter é um diagnóstico que vai me falar a respeito de uma descrição, né, de síndrome, mas do que exatamente essa criança precisa, eu não sei, o diagnóstico não sabe, o profissional ainda não sabe. Né? Nós vamos ter que descobrir juntos. Né? As famílias normalmente vão tendo uma descrição de que aquela pessoa foi um presente, porque as famílias vivenciam realmente a possibilidade de desenvolvimento, né, de tolerância, de aprendizagem de paciência, de se curtir muito mais, os fortalecimentos dos vínculos familiares, né, podem ser muito, né, implementados. Então, quando você vem de uma família que já tem esse histórico, com qualquer outro tipo de situação, até com câncer, né, vivenciou um câncer, por exemplo, foi aquele susto, aquele medo, mas aquilo passou e a família viu que aquilo, né, fortificou cada um, fortificou os laços. A família, né, usufrui muito da terapia, porque vai ajudar a família a se reorganizar na comunicação entre os seus membros, né, de como que eu posso ouvir o outro e como eu posso, né, falar
de modo que o outro me escute, porque não é de qualquer jeito que eu falo que o outro vai poder me escutar. Bom, eu acho que uma coisa que é, né, fundamental para qualquer família, para qualquer pessoa, é o fortalecimento de redes de apoio, né? Isso pode ser rede de apoio de amigos, de familiares, do pessoal da igreja, do pessoal do clube, quer dizer, com quem que eu me sinto bem, com quem que eu posso dividir, com quem que eu me sinto escutada, né? Com quem que eu me sinto podendo falar, né? E a ampliação dessas redes acabam dando muito suporte para a pessoa nos diferentes momentos da vida, porque às vezes eu fico muito bem, por exemplo, com você para uma determinada situação, mas para outra situação eu preciso de outra pessoa. Então, quanto mais eu fortalecer essa rede, mais as famílias costumam estar bem, porque elas podem contar com várias pessoas. Além disso, eu acho que as pessoas também se moram em locais onde tem universidades, onde tem, né, entidades, né, formadoras, né, institutos formadores de terapeutas familiares. Os institutos formadores oferecem atendimentos gratuitos, então eu acho que é uma forma de estar indo buscar. Normalmente também os institutos formadores oferecem grupos de pais, grupos de conversar, não necessariamente, Carol, de, né, pais que vivenciam o mesmo tipo de situação. Sim. Porque às vezes a gente acha, não, mas eu tenho meu filho com, né, um diagnóstico de autismo, então tenho que falar com outras mães que têm autismo. Não, né? Eu posso estar falando com mães que vivenciam outras situações, né? Sim. Porque aí eu vou vendo que inclusive tem várias coisas que eu acho que esse meu problema é por causa do autismo. Não é coisas naturais da relação, do desenvolvimento, né? Então, grupos de mães, e para a própria criança ou adolescente também participar de grupos com outros adolescentes, com outras crianças, né? Nas universidades também costuma ter universidades que tem dentro do currículo, né, a disciplina de terapia familiar, né, oferece o estágio em terapia familiar. E os professores normalmente fazem a supervisão desses atendimentos. Também é uma outra opção para as pessoas buscarem. Levando para essas novas conversas, né, os mesmos padrões que já não deram certo, né? Porque às vezes as pessoas vão para conversar querendo dizer a mesma coisa e do mesmo jeito que elas já disseram 10 vezes antes. Tipo, armadas, uma querendo jogar a culpa para outra. Ou jogar culpa, ou convencer o outro que o outro tem que fazer daquele jeito que eu acho que tem que ser feito, né? Então, uma dica nesse sentido é, se você já tentou conversar e o outro não te ouviu, né, provavelmente é porque o outro também não se sentiu ouvido. Então, primeiro ouça o que o outro tem para falar, depois diga o que você pensa. Porque, né, a probabilidade do outro te ouvir depois de ser escutado vai aumentar muito. Tem um livrinho que eu gosto muito, que é, né, Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que eu acho que ele dá dicas pra gente em situações de comunicação, né, tanto familiar quanto com comunidade, com empresas, tal, que são muito úteis. Inclusive dá para baixar isso na internet, você baixa gratuitamente, né, cópias desse livro, tem várias apostilas escritas baseadas nisso. A internet nos ajuda muito nesse sentido, né? Isso é uma dica importantíssima, né? Porque vai nos fazer olhar para algumas coisas da comunicação que a gente às vezes percebe no outro, mas a gente não percebe na gente. Te agradeço. Carol, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo partilhar com vocês. Obrigada, viu? Muito obrigada.
Gente, é isso aí, mais um papo com a terapeuta familiar, Cristina Rufino. Espero que vocês tenham gostado. E olha, espero vocês na próxima sexta aqui, né? Mais novidades aí pra acontecer, hein, gente? Tá? Um grande beijo. Vem com a Jujuba, vem!